Muito bem, senhores, vamos dar início a mais essa reunião, onde a gente vai estar trazendo tudo o que aconteceu na última sessão do Consub. Fomos convocados através do ofício 20 para que a gente comparecesse à 15ª reunião extraordinária. No entanto, já nesse próprio ofício eu já vi um erro, um vício. Ao mesmo tempo que o reitor, presidente do Consub, ele convoca através de uma decisão, ele ao mesmo tempo não traz a motivação devida. Ele não explica quais são os fatos que aconteceram para que aquela reunião acontecesse. Então, assim, quando a administração ela precisa motivar um ato, ela precisa trazer os fatos e o fundamento jurídico. Isso vocês já estão cansados de ouvir isso de eu falar. Sempre teve que trazer os fatos e os fundamentos jurídicos. E através do requerimento 3, 2019, a gente solicita que ela motive por que ela está pedindo essa reunião extraordinária. E aqui está a resposta da administração. Vou fazer uma leitura rápida para vocês. Da análise do requerimento 3, ressaltamos que a realização da 15ª reunião extraordinária do Conselho Superior, convocada através do ofício 20, encontra-se em estrita obediência aos marcos legais regulatórios, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º do Regimento Geral, validado pelo artigo 2º da 9784. O documento em comento trata-se evidentemente de uma ação inepta, lhes faltando a causa de pedir, visto que o ato convocatório obedeceu os requisitos institucionais estabelecidos. Note-se ainda uma indevida ingerência do requerente quanto às ações da presidência do Consub, que atuou dentro das opções discricionárias naturalmente lícitas, devendo este conselheiro apresentar as comprovações aventadas. Bom, o documento termina dizendo que nós devemos apresentar as comprovações aventadas. Agora, que comprovação é essa que eu não sei? Porque eu não fiz nenhum, como é que eu posso dizer? Eu não fiz nenhuma acusação para a administração. No nosso documento vocês vão ter disponibilidade através do link que vai estar debaixo na descrição do vídeo. Vocês vão ver que a gente não faz nenhuma acusação para a administração. Se nós acusamos a administração, nós motivamos essa acusação. Então veja bem, aqui a administração, todos esses atos que ela trouxe aqui, parágrafo 2º e 4º do artigo 5º do Regimento Geral, validado pelo artigo 2º da 9784, tudo isso aqui, senhores, isso aqui são motivações, são fundamento jurídico, que é quando eu vou lá na lei e apresento. Agora eu quero saber o seguinte: cadê os fatos que motivaram isso aqui? Eu quero que a administração explique o seguinte, o que vai acontecer se essa reunião extraordinária não acontecer? Cadê os fatos? Será que a administração não sabe o que é fato e mistura com fundamento jurídico? Eu vejo a administração cercado de assessores, senhores, cercado de assessores. E a gente vê assim uma resposta boboca como essa, uma resposta que não tem sequer. Veja, a gente vê aqui uma tática, inclusive, tentando se utilizar de uma linguagem jurídica pesada, quando ela diz assim, obediência aos marcos legais regulatórios. Para que tudo isso, senhores? Vamos ser mais objetivos na nossa resposta. Você está entendendo? Então, outro ponto aqui, lhe faltando causa de pedir. O que é causa de pedir, senhores? Se não um assunto que você vê lá no processo civil. O que o direito administrativo tem a ver com o processo civil? A gente vê uma tática da administração querendo fazer com que ela comece a falar palavras assim, rebuscada, bonita, que é para ver se a gente dá causa. Olha, poxa, ela falou coisa que eu nem entendi, eu acho que ela tem razão, né? Então, assim, senhores, falou um monte de abobrinha, na minha opinião aqui, um monte de abobrinha, e não trouxe o que a gente estava pedindo, obviamente, que era exatamente os fatos. Bom, mas eu devo ser honesto com vocês, obviamente, eu sou honesto, sempre eu tenho agido com honestidade.
E na reunião, o reitor ele tentou se explicar, né? E aí no minuto 2:35, do primeiro link que vai estar na descrição para vocês, eu vou ler aqui o trecho que ele falou para a gente. Em função da pauta de final de ano, que ocorrerá no início de dezembro, o quantitativo de processos relatado, caso ficasse tão somente a reunião de final de ano, e de ações que dependam preliminarmente para a continuidade dos processos para a última reunião de final de ano. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui que eu acabei de ler é que são os fatos. Era isso que a gente esperava que ele dissesse, não numa reunião, mas que ele colocasse no papel. A administração ela tem esse péssimo hábito, que é tomar decisão e ficar calado, não motivar a decisão. Porque será que ela acha que ela é inquestionável? Mas na administração não, ela tem que se explicar para a comunidade. Aqui não. Então, quando a gente vê aqui essas ameaças, nota-se uma indevida ingerência do requerente quanto às ações da presidência que atuou dentro das opções naturalmente lícitas, devendo este conselheiro apresentar as comprovações aventadas. Ou então quando ela diz o documento e comenta, trata-se evidentemente de uma ação inepta, lhe faltando causa de pedir, visto que o ato tal. Tem uma parte aqui, uma ingerência do requerente quanto às ações da presidência do Consup. Bom, será que a administração acha que vai nos intimidar por causa disso? Falando que a gente está fazendo ingerência, será que por trás disso está tendo alguma mensagem subliminar? Quando na verdade eu estou atuando, senhores, dentro das minhas atribuições. Se eu estou vendo a administração extrapolando seus limites, se omitindo quando deveria falar, eu tenho o dever, o papel de cobrar a administração. Então, senhores, voltando aqui à justificativa, né? A justificativa da presidência. Em resumo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, se nós não fizéssemos a reunião extraordinária, nós não conseguiríamos fechar o ano com os processos necessariamente aprovados, para que no início do ano que vem tivesse as resoluções aprovadas para o bom andamento da instituição. Ele está querendo dizer isso, na verdade. Só que, quando a gente analisa os processos que a gente fez a aprovação nessa reunião extraordinária, a gente vê que todos os processos eram um processo comum, que poderia ter sido aprovado dentro de uma reunião extraordinária. Mas é claro, vocês estão entendendo, o que ele está se justificando aqui é o volume está muito grande. Só que existem dois institutos que a gente precisa analisar aqui. O primeiro é o ato ad referendo e o segundo é a reunião extraordinária. São duas coisas totalmente distintas, muito parecidas, porém não são a mesma coisa. E ele não tem o poder discricionário de escolher entre um ou outro. Eu vou explicar para vocês. Bom, eu preciso tomar uma decisão urgente, certo? Não consigo esperar a reunião do Consup. Então, eu vou fazer o quê? Um ato ad referendo. Um ato ad referendo. Agora, vamos supor que eu pegue e faça esse ato ad referendo. Mande para o Consup. Chegando lá no Consup, o Consup percebeu que ele decidiu no ato ad referendo de forma equivocada. Que o Consup queria de outra forma. Mas não é mais possível reverter a besteira que foi feita no ato ad referendo. Então, o que o presidente tem que perceber? Que quando aquela decisão ela for revertível e aquilo não causar prejuízo para a instituição, veja bem, aquilo não vai causar prejuízo para a instituição se eu reverter. Bom, então eu vou fazer uma decisão ad referendo. Por quê? Porque na hora que eu submeter para a administração, tem como eu corrigir o ato do reitor, caso ele tenha optado por uma outra decisão que não
o conselho decidiu. Agora, vamos supor que não tinha como reverter aquela decisão. Bom, se não tinha como reverter a decisão, eu não vou fazer ato ad referendo, eu vou fazer a reunião extraordinária. Por quê? Porque já é a decisão final que vai estar sendo tomada ali. Não tem mais como reverter, porque foi o próprio Consup que já tomou aquela decisão. Então veja, o que tínhamos ali? Nós tínhamos praticamente PP6, né? Que ele está cansado de fazer, atuar de referendo, e três resoluções, ou 4 resoluções de caráter abstrato e genérico, todos eles poderiam ser feitos por decisão ad referendo. Todos eles, por quê? Porque caso ele submetesse para o Consup na próxima reunião, teria como a gente reverter aquela decisão e aquilo não ia trazer prejuízo nenhum. Vocês estão entendendo? Tá dando para compreender isso? Agora, infelizmente, né? Infelizmente, a administração, quando não é para fazer ato ad referendo, quando não é para fazer, faz. E quando é para fazer, não faz. É exatamente o contrário. Vocês estão entendendo? Então, assim, pessoal, por que eu fiz esse requerimento? Porque eu, como conselheiro, nós também temos que sair em defesa do erário. Quando o reitor faz uma reunião extraordinária, isso gera custo, isso gera diária, isso gera passagem, é um custo muito alto trazer esse pessoal para cá. Então, a gente vê ele, praticamente não existe sequer assim uma análise, né? Não existe sequer assim uma análise de conveniência adequada para se analisar. Poxa, será que isso não vai gerar custo? Por que eu não faço ad referendo? Vocês estão entendendo? Então, a gente não vê nem o reitor se explicando no documento, se explicou em reunião, já está errado explicar em reunião, tem que explicar em documento. No documento, ele não se explica o que explicou em reunião, se contradiz. Na reunião ele traz os fatos, mas no documento ele nos critica. Mas ele não trouxe os fatos na reunião? Por que ele criticou a gente no documento? Não entendi, simplesmente não entendi. Vocês vão ter acesso ao ofício, vocês vão ver lá, o ofício não explica nada, é um ofício totalmente obscuro. Só convoca, não explica o que está acontecendo. E assim, é isso. Eu acho assim que o conselho ele vai precisar debater sobre essas questões, com certeza. E mais à frente a gente vai conversar mais sobre isso ainda. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente entrou com o segundo requerimento, o requerimento 4, onde a gente pedia que o presidente do Consup ele trouxesse para a gente o seguinte: olha, eu quero uma lista, peço uma lista de todos os processos que estão pendentes de aprovação no Consup. E qual é a finalidade disso, pessoal? Olha, no dia 11 de junho, nós entramos com o pedido demos entradas numa proposta, numa minuta de resolução para a simplificação dos processos, simplificação de procedimento que assegure a razoável duração do processo. E a gente queria estar acompanhando como é que está o andamento desse processo. Mas só que isso não é possível porque simplesmente todas as informações elas são ocultadas pela administração. Não existe transparência na administração. A transparência ativa da administração é zero. Então o que foi que a gente fez? Entramos com requerimento para que ela listasse para a gente, olha, quais são os processos que estão em andamento, e aí eu ia ver o meu processo lá, eu tinha que ver meu processo lá, para mim verificar quais são os processos que estão em andamento que ainda não passou pelo Consup. E outra, se eu tiver acesso a essa listagem, eu vou conseguir acompanhar desde logo todos os processos, porque simplesmente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nessa última reunião, nós fomos ter acesso ao processo na terça. Na quinta-feira a gente já tinha que aprovar. Mais de 17 processos, acho que tinha bem uns 20 processos. Eu posso garantir para vocês que nenhum conselheiro que estava ali teve condições de estudar todos aqueles processos, senhores.
Aquele Consup está se transformando no Consup faz de conta, senhores. Isso é inadmissível. E é só por causa disso que a gente está atuando. E eles ficam chateados. Será que a nossa crítica ela não é razoável? Será que a nossa crítica ela não tem sentido? Eu vou colocar esse vídeo, ele vai lá para dentro do Consup, vai lá para dentro do grupo, porque a gente vai precisar discutir sobre isso, sobre a falta de transparência, sobre o modo como a gente é tratado dentro daquele conselho, senhores. É algo inadmissível. Então, Então, senhores, duas coisas que a gente queria com isso, né? A primeira é acompanhar o nosso processo, porque a gente nunca sabe se o processo está parado, se não está parado. Eu não tenho que ficar mendigando informação com a administração. A administração precisa ser transparente, tá? E o segundo é que a gente tenha condições de analisar o processo de forma adequada, que a gente possa não ter simplesmente 1 dia, 2 dias, como eles estão dando para a gente. Que a gente possa fazer uma análise mais profunda, que não fique um conselho faz de conta. Não é razoável isso? Então vamos lá, o que foi que o presidente do Consup nos informou? Da ordem da presidência do Consup, caminhamos a manifestação da requerimento 4. Eu estou lendo aqui rápido para o vídeo não ficar muito longo. Em função da subjetividade apresentada no requerimento 4, eles disseram que foi subjetivo o nosso documento, o qual solicita, aí ele ainda coloca entre aspas, todos os processos pendentes de aprovação no Consup. Ele coloca esse termo entre aspas e diz que isso é subjetivo. Todos os processos pendentes de aprovação no Consup. É brincadeira, né, pessoal? É brincadeira dizer que todos os processos pendentes de aprovação no Consup, isso para eles é algo subjetivo. É brincadeira. Isto posto, solicitamos a Vossa Senhoria objetividade. Olha só, pedindo da gente objetividade, quando lá naquele outro documento, né, falava um monte de palavra rebuscada que não dizia nada. E não era objetivo. E pedindo da gente aqui objetividade. No pedido apresentado para que possamos apresentar as informações demandadas. Então, eu não vou mais responder isso aqui para a administração. Isso aqui vai ser colocado dentro do grupo e o grupo vai ter que dar uma resposta para isso daqui, porque não é possível que a gente tenha que desenhar para a administração para ela entender o que a gente quer. Eu acho que mais claro do que isso não dá, pessoal. Não dá para a gente ser mais claro do que isso. Todos os processos pendentes de aprovação no Consup, será que não dá para a administração entender um detalhezinho como esse, senhores? Enfim, é algo assim que traz muita indignação mesmo. Mas, continuando, senhores, eu vou trazer agora aqui para vocês um resumo, né, de tudo que aconteceu na reunião. Então, assim, praticamente eu vou abordar aqui só 2 pessoas, tá? Duas relatorias de 2 pessoas. Uma relatoria do professor Jackson, né, onde no relatório dele ele diz o seguinte: olha, eu não vi dentro dos processos o tempo de consulta pública suficiente. Salvo me engano, tinha em torno de, deixa eu ver aqui se eu anotei, tinha aqui em torno, do dia 22 ao 28 de outubro, foi o período que ficou em consulta pública nos processos que ele relatou. Então ele achou muito inadequado, eu também acho. Eu acho até que 10 dias é pouco. Eu até estou colocando na proposta de resolução do regimento interno que esse período ele se alargue para 20 dias, porque eu acho isso muito pouco. Então ele faz isso, né? Depois ele fala da repetição das atas de reunião. Ele pega o processo, analisa o processo e vê que as atas de reunião da resolução, elas são praticamente copia e cola. Copia, cola, copia, cola, copia, cola, e ninguém decidiu nada. Até saiu a resolução, porém não saiu assim o detalhamento do que estava acontecendo. Então o pessoal estava fazendo mesmo de qualquer jeito. Depois, os processos sem parecer jurídico. Houve processos sem parecer jurídico, por mais que a gente bata nessa tecla, a gente vem batendo desde o início, não existe sequer uma pessoa que faça checklist nos processos que esteja dentro da administração, para não levar esses problemas, senhores. Esses problemas não eram nem para estar existindo. Você está entendendo? É uma desorganização sem tamanho dentro do Consup. A administração ela precisa se organizar mais, senhores. Trazendo processo sem parecer jurídico e a gente aprovando ainda com ressalva, não era nem para ter sido aprovado isso daí.
Depois a gente não entende por que as nossas resoluções são tudo assim, mal feito, tudo mal feito. Não evidenciou as contribuições da comunidade no processo. Também achei assim, sinceramente, eu achei assim que o professor Jackson foi excepcional nas colocações dele. Eu faço das palavras deles as minhas palavras, só para vocês terem uma ideia. Eu já vinha trabalhando em cima da proposta da resolução do regimento interno do Consulp, e todas essas questões que ele colocou, eu já tinha pensado. Pode até o pessoal acharem que eu peguei esses exemplos aqui e coloquei lá, mas na verdade eu já tinha tudo isso na minha cabeça. Isso que eu achei mais engraçado, né? Mas enfim, então são esses os problemas que a gente tem para falar com relação à relatoria do professor Jacques. Depois vem a relatoria do professor Roberto, que eu também achei bastante interessante. Agora veja, senhores, todos esses dois servidores, eles fizeram esse relatório, fique bem claro, hein? Em 2 dias, senhores. Em 2 dias eles tiveram que analisar tudo isso. É claro que eles estavam analisando o caso deles lá, especificamente, mas eu acho que a administração deve dar um prazo para que todos tenham acesso a tudo. A tudo. Eu, particularmente, vou ser bem sincero com vocês, eu não vi nada. Eu não tive tempo de fazer praticamente nada. Por quê? Porque nesses 2 dias eu estava atordoado de trabalho, tinha muito trabalho também. É porque, assim, tem dias que tem trabalho e tem dias que é um pouco mais light, confesso. Mas nesses dias estava aparecendo muita demanda, eu não estava nem conseguindo ver. Vocês estão entendendo? Então, assim, praticamente a gente tem... praticamente a gente chega lá só para ficar de boca calada e sair aprovando as coisas. E é por isso que eu faço esse destaque, porque esses 2 servidores, no meu entender, eles foram guerreiros. Guerreiros de fazer uma análise como fizeram, aprofundada como estava. O professor Roberto, vamos começar aqui com o professor Roberto. Ele analisou lá, vai ficar tudo disponível aí para vocês, tá, pessoal? Ele analisou aí que análise combinatória, lá na PPC, lá na PPC, o que é a PPC? Eu já falei para vocês inicialmente o que era a PPC, mas a PPC ela também faz o que? Ela mostra o que cai em cada matéria de cada curso, né? E aí eles analisaram que lá no curso de Engenharia Mecânica, do curso do campus CMDI, a análise combinatória, ela tinha saído do 2º ano e jogado para o 3º ano. Isso estava na proposta da PPC. Só que, como ele falou, e o PSC e o SAIS, como é que fica? Se essa turma aí for analisar isso só no 3º ano. Então é algo para se repensar. Geometria analítica que dava no 3º ano, isso foi tirado. E aí ele começou a questionar a comissão, por que eles fizeram isso. Chegou a perguntar de um determinado professor que estava na comissão, por que aconteceu isso. E o professor simplesmente não sabia explicar, o professor também concordava com ele, não entendia por que aconteceu aquilo. O que acontece, pessoal? As reuniões, elas precisam ser de verdade, senhores. Não pode ser copia e cola uma ata. Todos os participantes da comissão precisam explicar o que foi que aconteceu. Olha, eu não concordo com isso, mas quem defendeu essa tese foi o fulano, ciclano, beltrano. Isso a gente não viu. Você está entendendo? Então, a administração precisa, primeiramente, colocar pessoas que realmente estejam vamos dizer, interessado em fazer essas resoluções valer a pena, senhores. Essas resoluções aqui valem a pena, porque o que eu tenho visto é simplesmente as pessoas fingem que trabalham na administração, estão fingindo que estão trabalhando. Então, assim, durante esse prazo, durante esse período que a gente estava discutindo, a gente pôde observar, assim, até assim, alguns professores falando assim, olha, quando o professor Jackson ele foi fazer as colocações dele, ele falou, olha, eu queria fazer aqui uma crítica pesada, inclusive, dos dois termos. E teve professor lá que não gostou, entendeu? Falou assim, olha, poxa, não é legal a gente usar o termo crítica, vamos colocar por sugestão. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque parece assim que a gente não tem ainda maturidade suficiente para encarar as críticas da forma como deveriam ser encaradas, como algo para construir
uma melhoria na nossa vida. As pessoas elas estão enxergando a crítica e levando para o lado pessoal, não querem nem ouvir esse termo. Quando na verdade nós devemos incentivar. Aonde já se viu eu dizer, olha fulano, melhora isso daqui porque copiar e colar a ata não é legal. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Consup precisa se manifestar. Tem muita coisa errada e a gente tem observado as pessoas muito caladinhas. A gente tem observado praticamente que o presidente do Consup tem tomado todo o fôlego do conselho. Primeiro, eu vou fazer aqui um resumo, né, de tudo que aconteceu aqui nesse ano, porque hoje já é praticamente dia 1º de dezembro, o ano já praticamente se acabou, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês os principais pontos que aconteceu nesse ano, por exemplo. Numa das primeiras reuniões, na 43ª, a gente foi lá e bateu em cima dos atuais de referendo. Olha, isso aqui está errado. Ficou registrado em ata que ele ia trazer na próxima reunião, né? Não trouxe na 44ª, não trouxe na 45ª, não trouxe nessa reunião extraordinária. E praticamente vai ficando e vai rolando e vai rolando. Depois ele mudou o argumento, disse que é complexo demais fazer isso, é complexo demais. Então assim, eu queria entender o seguinte: se a gente, como conselheiro, não está conseguindo defender nem os interesses do Consup, nem as atribuições do Consup, quem dirá os interesses da classe? Eu acho que já passou da hora de o conselho dar um forte recado para a administração que vem fazendo atos arbitrários por cima de atos arbitrários. Já passou da hora. Eu vou colocar esse vídeo dentro do grupo e a gente vai ter que discutir sobre isso, senhores. Não dá mais para aguentar, para tolerar, porque senão é melhor fechar o conselho. Sinceramente, eu acho melhor fechar o conselho, porque o processo vai ser mais rápido, vai ser mais célere. Eu acho melhor fechar o conselho. Porque a gente não pode falar, toda vez que a gente fala, o nosso tempo, a gente é interrompido, eles tentam controlar a nossa fala. Enfim, são coisas que vocês estão acostumados de ver, está tudo gravado, senhores. Hoje está tudo gravado. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Não deixa a gente se manifestar. Fica todo o tempo impaciente quando a gente fala, bater aquele sininho, entendeu? Quando na verdade, quando o presidente fala, poxa, com toda paciência, com toda atenção, a gente presta atenção no que ele está falando, mas quando a gente tem que falar, enfim, são coisas que nos desmotiva, nos desanima. Mas eu não pretendo, eu vou logo avisando que eu não pretendo desistir assim tão fácil. Bom, senhores, praticamente era isso que eu gostaria de falar para vocês. Hoje é dia 1º de dezembro, como eu falei anteriormente, e amanhã começam minhas férias. Portanto, daqui para frente, eu gostaria de entrar em um bom período de descanso, porque eu estou precisando. Realmente é muito estresse, de trabalho, Consup, essas coisas. E já vou desejando para vocês desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e nos vemos ano que vem.